Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Agora, de 11 a 13 de setembro, aconteceu o ECTRIMS, um congresso mundial de esclerose múltipla. E sabe o que é mais interessante? Ele é multidisciplinar, ou seja, ele inclui múltiplas especialidades médicas, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, todos os cuidadores do paciente de esclerose múltipla. E sabe o que isso permite? Que a gente estabeleça pesquisa translacional, mostrar quem é o básico ao quem é a ponta, como a doença começa, como ela se manifesta, como a gente identifica e como a gente trata. Você tem uma análise global de todo esse processo e isso é muito legal. Lá acontece a reunião do MAGNIMS, que é o Conselho de Estudo da Ressonância Magnética na Europa. E eles que trazem todas as definições de como a gente tem que fazer a ressonância, como esse diagnóstico tem que ser feito e o que tem que ser valorizado. Na verdade, eles se reúnem para depois acontecer as modificações relacionadas ao MAGNIMS no critério de McDonald, que a gente já conhece. E aqui você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu lá com relação a toda essa atualização dos padrões de esclerose múltipla e ressonância magnética. Vamos ver? Então, esse slide aqui ele foi baseado na palestra inicial do ECTRIMS, que falava sobre os sintomas prodrômicos que são identificados no paciente que vai ter esclerose múltipla. Então, eu achei ele tão interessante porque ele mostra toda essa questão translacional, o que a gente mostra que existe de fator genético e ambiental que propicia o desenvolvimento da doença e, portanto, poderiam ser fatores de risco para a esclerose múltipla, onde a gente pode agir para prevenir o desenvolvimento da doença, e depois que a instalação ocorre, e aí os processos inflamatórios realmente tem esse trigger por algum motivo que a gente ainda está estudando quais podem ser, e aí a gente tem como identificar, por exemplo, a síndrome radiológica isolada, que é esse primeiro momento de identificação de lesão inflamatória no sistema nervoso central, usando a técnica de imagem, a gente vê que tem muitas alterações de sintomatologia clínica, que são chamados de sintomas prodromais, que podem estar relacionados realmente ao desenvolvimento da doença e também já ser um marcador inicial disso tudo. A gente fala muito que, por exemplo, a RIS, a síndrome radiológica isolada, já pode ser uma síndrome de alteração de nível cognitivo. E isso é muito pouco explorado ainda por conta das dificuldades de testes cognitivos que a gente tem no paciente. Só que existem agora outras alterações também relacionadas a sintomas sistêmicos que podem estar envolvidos nesses sintomas de pródromo. E aqui é uma boa oportunidade para a gente avaliar quais são os biomarcadores, como está o neurofilamento, como é a evolução da imagem. E é isso que a gente tem feito do RIS até o CIS, que é a síndrome clínica isolada, que é o momento que acontece o diagnóstico, onde o paciente tem um evento neurológico, que é confirmado por alterações de imagem, ou que é confirmado por alterações de líquor, como as bandas oligoclonais, e a gente fecha o diagnóstico usando os critérios de McDonald. Mas quando a gente usa aquele gráfico junto com esse gráfico aqui, que é o gráfico de evolução natural da doença, a gente tem um entendimento maior do contínuo que é a esclerose múltipla. Ela é uma doença que começa muito antes da gente imaginar, e não só por conta dos fatores de risco, mas por todo esse sintoma prodrômico, esse tempo de pródromos, de alterações inespecíficas, que a gente ainda não trata, mas que a gente sabe que podem ser sinais e sintomas que vão levar ao desenvolvimento da doença, até o momento que ele tem a crise neurológica, vamos dizer assim, o surto, e que já mostra que antes disso haviam alterações inflamatórias, haviam outros surtos subclínicos com aspecto radiológico, mas que o cérebro já está funcionando de outra forma, tentando uma recuperação, uma compensação funcional que a gente vê nas sequências de Bold funcionais, usando o Resting State fMRI, mostrando que essa reserva neuronal já cai, mesmo no momento que a gente está teoricamente começando a doença. E o que é importante daqui para frente é tentar jogar esse tempo mais longe possível, usando as drogas modificadoras de doença, para que as lesões inflamatórias sejam reduzidas, para que a atrofia cerebral e todo o que vem junto das incapacidades seja jogado para o mais longe possível e o desenvolvimento da forma secundariamente progressiva se torne bem tardio ou não aconteça. Então, com escalas clínicas, o médico tem como ver isso, mostrando o padrão de acometimento radiológico, a gente também tem como tentar identificar em que momento, em que fase e como está evoluindo esse paciente.
Com relação ao diagnóstico, o Magnus não mudou muitas coisas. Existem dois grandes objetivos no diagnóstico da esclerose múltipla, que é definir a disseminação no tempo e no espaço. A disseminação no espaço a gente vê através da distribuição lesional. E isso a gente falou lá no vídeo 1 da Semana da Esclerose Múltipla. Os 4 principais localizações: periventriculares, córticos subcorticais, infratentoriais e medular. E, além disso, a gente tem que ver se a lesão capta ou não. Uma lesão captando e uma não captando já confirma a disseminação no tempo. E isso é extremamente importante. Então, o T2DP para ver as lesões infratentoriais, o FLAIR para ver se a distribuição perivenular e periventricular e a captação ou não com T1 pós-contraste, já é o padrão básico para o diagnóstico da esclerose múltipla. Algumas considerações que a gente faz em relação ao campo de 3 Tesla ou de 1,5 Tesla. O de 3 Tesla permite uma identificação de disseminação no espaço melhor, mas o de 1,5 é extremamente aceitável e, como é o que existe de maior disponibilidade, é o que a gente vai usar na prática clínica. O contraste tem que ser na dose mínima possível, 0,1 milimol por quilo. Lembrando que o mais importante para o contraste é o delay, ou seja, injeta agora e adquire lá no final. Na prática, o que a gente faz? T1 pré-contraste, injeta e todo o exame é feito pós-contraste e a gente consegue fazer um T1 gadolínio 10 minutos depois, que é o ideal, e a gente tem uma sensibilidade maior de captação, principalmente de pequenas lesões mais novas. A questão do 2D ou do 3D depende do que você tem disponível. Se você faz uma sequência 2D, é importante que ela seja dedicada, ou seja, tem que ser feito com 3 milímetros, sem intervalo, sem gap, que a gente chama. Ela vai ter uma cobertura de todo o parênquima cerebral, vai permitir a identificação de pequenas lesões, lesões do tronco cerebral, lesões da interface córtico-subcortical. E confirmar em 2 planos. Então, habitualmente, a gente faz o flare em 2 planos, no plano sagital e no plano axial. Se você tem a possibilidade de fazer o flare 3D, ótimo. As máquinas mais novas têm flare 3D muito legais, que não tem aquele artefato de tronco que existiam nas máquinas mais antigas. Então, elas já permitem a identificação dessas lesões e evita que você faça uma abordagem dupla. Você pode manter o T2DP para ver as lesões infratentoriais, principalmente no momento do diagnóstico do paciente. Então, quando a gente olha a gama de opções de sequência que existe e tudo que tem sido discutido e rediscutido, a gente vê que essas 3 sim são as principais e ainda recomendadas pelo Magnus, mas que outras sequências que estão gravitando ali em volta são muito interessantes. O T1 pré-contraste para identificação dos black holes. O black hole ele não serve como um critério de disseminação no tempo. Uma única ressonância eu não confirmo que é um black hole, eu preciso ter 2 ressonâncias para mostrar a estabilidade da lesão hipointensa no T1 ao longo do tempo, mas ele serve como marcador prognóstico. Se eu já tenho black hole no início da doença, quando eu avalio retrospectivamente, eu sei que aquele paciente provavelmente já tinha doença há mais tempo. A RIS dele, o sintoma aquele tempo de pródromo foi bastante longo ou bastante acentuado, com muita alteração inflamatória e degenerativa já acontecendo. A sequência de RIPSI, que vai mostrar as lesões corticais. Ela precisa de um treinamento para a gente ver, mas ela é extremamente interessante e tem que ser usada se estiver disponível. A difusão, principalmente para o diagnóstico diferencial, é uma sequência rápida e que ajuda, por exemplo, a fazer diagnóstico diferencial com vasculite de pequenas lesões cerebrais que restringam de pequenas áreas de microangiopatia, por exemplo. O T1 com transferência de magnetização, que a gente usou muito para aumentar essa captação de contraste, na verdade, eles preconizam para avaliar a integridade da lesão. Então, se essa lesão está remielinizando, está desmielinizando, como está a substância branca aparentemente normal. Então, através de avaliações de ratios, que eles chamam, de relações entre o T1-MT antes e depois, você consegue mostrar com um mecanismo fisiopatológico de regeneração que está acontecendo no parênquima cerebral. O T1 3D para as medidas de volume. Sim, a atrofia é uma discussão importante, é um problema sempre crônico que está pairando em volta da esclerose múltipla e o T1 3D é a sequência necessária para essa avaliação. E o SWI, que tem um contexto diagnóstico e prognóstico, na verdade aqui a gente está falando de diagnóstico, o papel do sinal da veia central, que muitas vezes vai ajudar no diagnóstico diferencial de lesões mais específicas, como, por exemplo, as lesões presentes na síndrome NMOSD. Então, é importante a gente conhecer o protocolo, o básico que tem que ser feito, é importante a gente saber quais as outras sequências que estão ali em volta e o que pode vir a ser muito útil no futuro bem próximo. Muito obrigada por ficarem comigo e até a próxima.